Oi, gente, eu quero trazer uma reflexão bíblica e com mais uma personagem para a nossa conferência. Mas antes, eu queria que a gente se lembrasse um pouco do pano de fundo do Primeiro Testamento, para a gente lembrar qual que era a situação da mulher ali no Primeiro Testamento. Bom, a mulher era considerada inapta para exercer qualquer função que não fosse a função de mãe e esposa na sociedade. Ela era marginalizada, a imagem da mulher era marginalizada e era dita impura por ser mãe, por ser esposa, por ser filha, né? Por ser mãe, porque ela tinha que fazer um período muito grande de purificação quando ela dava à luz a um filho. Por ser esposa, porque ela também precisava se purificar depois da relação sexual. E isso só a mulher. E por ser mãe, por ser mulher, por ser filha, porque quando uma mãe dava à luz a um filho, ela passava por um período de 40 dias de purificação. Quando era uma filha, uma menina, ela passava por um período de 80 dias de purificação. E no ciclo menstrual, a mulher também tinha que se ficar isolada, porque ela era considerada impura, suja. Qualquer pessoa ou objeto que essa mulher tocasse também seria considerado impuro, né? A lei previa também que o casal em adultério que fosse pegado em adultério fosse morto, né? Deveria ser apedrejado. Mas na prática, a gente sabe que essa lei não recaía nunca sobre os homens, que quem sofria as consequências dessa lei eram sempre as mulheres que eram pegas nessa situação junto com os homens, né? Então, dito isto, né, vamos falar sobre o texto que eu quero falar hoje. E eu queria que a gente refletisse sobre o texto que fala do encontro de Jesus com a mulher que seria apedrejada. Aquele texto lá de João, né? E vamos fazer isso prestando atenção nos personagens descritos nessa narrativa. Bom, tudo começa com os fariseus trazendo uma mulher que foi pega em adultério, né? E aqui a gente não tem como saber qual que era a situação, porque naquela época, se um homem se casasse e desistisse do casamento no meio do caminho, e aí ele afirmasse ali que aquela mulher não era virgem antes de se casar, não tinha se casado com ele virgem, e os pais dessa mulher não conseguissem provar o contrário, essa mulher era considerada adúltera e tinha que ser apedrejada, e entre outras várias situações também que as mulheres eram consideradas adúlteras. Então aqui a gente não tem como saber qual era a situação, o texto não expõe, só fala que a mulher foi pega em adultério, foi pegando a situação de adultério e fala só da mulher, né? Uma mulher não comete adultério sozinha, mas aqui no texto ela estava sozinha. Então, de acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada, né? E aí os fariseus fizeram questão de expor isso para todo mundo. Eles pegam essa mulher, trazem para a cidade, colocam ela na roda ali na frente de Jesus. Mas na verdade o que eles queriam fazer era enredar Jesus ali num discurso, porque eles começam a perguntar para Jesus qual que era a opinião dele sobre essa situação, sobre a situação dessa mulher. Né? Mas o que eles queriam era realmente enredar Jesus ali no discurso, porque se Jesus respondesse que a lei deveria ser aplicada, que essa mulher deveria ser apedrejada, eles diriam, olha, ele se diz tão bom, mas ele não é bom, ele está mandando matar uma mulher. Né? E por outro lado, se Jesus respondesse que não, a lei não tem que ser aplicada, não vão matar essa mulher, pelo amor de Deus, é um ser humano, não mata a mulher. Aí eles iam começar a acusar Jesus de infrator, de uma pessoa que não cumprisse a lei, que não quisesse cumprir a lei, né? Então o que eles estavam querendo fazer ali era usar a imagem da mulher para manipular e para acusar Jesus. Eles passavam uma imagem de fidelidade à lei, mas o que eles queriam era só pegar Jesus ali no erro, enredar Jesus e acusar Jesus mesmo. Mas Jesus não discute a lei com esses fariseus, com esses acusadores. Ele simplesmente muda o foco de toda aquela situação, de tudo que eles estavam falando, ele muda o foco do julgamento, ele tira a luz da lei que condenava a mulher, que estava em cima da mulher, e pede para que cada um examine a si mesmo. Então ele joga a luz da lei sobre os acusadores, sobre os fariseus, né? E aí ele fala isso com eles, que eles se examinem a si mesmos de acordo com o que a lei exigia deles. E aí, depois disso, todos eles se retiram, envergonhados, ficaram envergonhados e se retiraram.
porque tinha acontecido tudo ao contrário do que eles esperavam. Eles esperavam acusar Jesus e acabaram sendo envergonhados pela própria lei, né? Pela própria lei que mandava que eles se examinassem a si mesmos. E aí, quem tinha sido condenado tinham sido eles mesmos, e não a mulher, né? E aí Jesus diz para ela, se eles não te condenam, eu também não vou te condenar. Vai embora e não peca mais. Então, em Jesus, a mulher que estava sendo considerada culpada e merecedora de morte, aqui ela está em pé, redimida e dignificada, como um corpo digno de amor, um corpo digno de vida, e não um corpo impuro, um corpo sujo, um corpo naquela situação lá de impureza mesmo do Antigo Testamento. E não mais a mulher, como até hoje esse texto é reconhecido como a mulher adúltera. Não, mas a mulher que em situação que seria apedrejada, né? Então, Jesus dignifica, Jesus a coloca de pé, Jesus redime. E essa é a mensagem para nós hoje, né? Que o nosso corpo é redimido, o nosso corpo está de pé, o nosso corpo está dignificado. Amém.